Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 18 de julho de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no Salmo de número 59, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim, livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha, ó pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha, desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista Davi, nesse salmo, ele pede o auxílio do Senhor. A palavra é muito clara: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Davi, assim como todos os escolhidos, tinha muitos inimigos, muitos adversários. Porque o inimigo, ele sabe que nós somos escolhidos. Ele sabe, que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E ele sabe que Deus tem promessas para as nossas vidas, que nós seremos como um escudo nas mãos de Deus. Seremos usados em prol do reino de Deus, usados para edificar vidas, usados para levantar vidas, usados para pregar o evangelho do arrependimento, usados para mudar a história da nossa casa, da nossa família, usados para glorificar o nome do Senhor Jesus, para voar como águia, para que todos vejam que há um Deus nessa terra. Por isso é que o inimigo se levanta contra nós, porque muitas vezes nos questionamos o porquê de tanta perseguição, tanta luta, tanta batalha. Mesmo não tendo tantas condições financeiras, muitas vezes passando por muitas dificuldades. O que o inimigo quer é frustrar as promessas de Deus, é bloquear, impedir as promessas de Deus, é impedir que os planos perfeitos de Deus venham se cumprir, porque todos serão impactados por aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, porque os planos que Deus tem para nós são maiores e melhores. Quando tem a mão de Deus, nós conseguimos perceber, o mundo inteiro percebe. Quando tem um toque de Deus é diferente, nós sentimos que aí tem alguma coisa de diferente. A graça que está sobre esse lugar, a graça que está sobre essa pessoa vem de Deus. É exatamente isso. O inimigo, ele peleja contra a luz que há em nós, contra o poder que Deus derramou sobre as nossas vidas, porque Deus derramou o seu Espírito, Deus partilhou daquilo que recebeu da parte do Pai. Nós hoje temos o Espírito Santo de Deus, a virtude do Altíssimo está sobre nós. Saiba que só pelo fato de um escolhido, de alguém que está a andar nos caminhos do Senhor, alguém que serve a Deus e anda em obediência, só o fato dele pisar num lugar, o mundo das trevas entra em colapso.
Porque a graça, a presença do Espírito Santo que está sobre aquela pessoa começa a bloquear, arriba começa a destruir as obras do maligno, arriba a sua presença. Rimante, que reboçou a tua presença, desfaz as obras do diabo, porque você carrega a unção de Deus. Para quem tem ouvidos espirituais, consegue ouvir. Muitas vezes eu vou em determinados lugares que tem algumas pessoas das trevas e elas reclamam: sai desse lugar, sai daqui. Não te queremos aqui. Às vezes de passagem pelas ruas. Houve uma vez que eu fui num velório, há muitos anos atrás, e nesse velório, espiritualmente, tinham preparado uma obra de bruxaria para a primogênita da família. No caso, a irmã dessa jovem havia morrido, a irmã mais nova. E naquele mesmo velório estava a ser preparada uma obra de bruxaria para a primogênita. Mataram a mais nova, depois queriam atingir a primogênita. E eu fui para aquele lugar. Assim que eu coloquei os pés naquele lugar, eles começaram a reclamar. Os espíritos da família. Deus abriu os meus ouvidos espirituais. Deus me levou naquele lugar para cancelar aquele trabalho. E eles começaram a dizer: estás a atrapalhar o nosso trabalho, sai daqui, não te queremos aqui. Você não ouve, mas é isso que acontece quando você pisa em determinados lugares. Se você começar a prestar atenção, muitas vezes você vai chegar num lugar, você não conhece a pessoa e a pessoa te olha com um semblante pesado. A pessoa mostra que você é indesejável naquele lugar. Arriba por causa da unção. Arriba mesmo sem você ver. Você destrói as obras do diabo, porque você é um vaso. Rimando, você é um vaso de honra. Às vezes passando assim nas ruas, em passeios e em lugares, dá para ouvir a reclamação dos agentes das trevas. Houve uma vez eu estava a fazer uma caminhada com uma irmã da igreja, mas uma caminhada de oração. Nós andamos 20 quilômetros a orar. E no meio do caminho tinha uma bancada, alguém a vender à beira da estrada. E quando nós nos aproximamos daquela bancada, a pessoa que estava lá começou a reclamar: não pisem na minha bancada, não estraguem o meu trabalho. A pessoa havia feito um pacto maligno, um trabalho, consagrou aquele lugar provavelmente para ter clientes. Nós representamos uma ameaça para o diabo. Por isso é que ele se levanta contra nós dia e noite. Mas Deus nos deu a ferramenta poderosa chamada oração. A unção do Espírito Santo está sobre nós. Arriba, o poder do Altíssimo está sobre nós. Nós não precisamos temer. Nós temos que andar em obediência e em santidade. Arriba, obedecer a Deus e a sua palavra. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Você tem uma luz. Onde você passa, onde você pisa, arriba as trevas conseguem enxergar a luz que há em ti. E eles se levantam para apagar a luz. Mas Deus é contigo. Deus está do teu lado. Há muitos questionamentos quando nasce uma criança numa família e os agentes das trevas da família percebem que aquela criança é escolhida porque nós temos uma marca, temos uma luz. Desde cedo essa criança começa a ser perseguida. Desde cedo. Arriba desde cedo até desde o ventre.
Muitas vezes a criança nasce com paralisia, nasce especial com alguma anomalia. Não era para ser. É porque a criança tem um chamado, eles identificaram, lançaram um ataque, um dardo inflamado a partir do ventre para impedir que ela seja uma voz profética nessa terra. Mas Deus vai nos livrar, mas Deus vai nos proteger. Deus vai se levantar por nós nessa noite, vai destruir os nossos inimigos, os nossos adversários. Aquele que nos guarda não dorme, não tosqueneja, não vacila, não se cansa. O nosso Deus pelejará por nós. Rimante carrebos, riba se carremante rebas. Riba, Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Rimante carrebos, riba, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua santa e bendita presença. Rimante, que graças te damos, ó Pai. Deus, obrigada pelos livramentos. Quantos livramentos o Senhor não nos deu. Riba, no dia de hoje, Pai, os nossos olhos não conseguiram enxergar. Rimante, mas nós cremos, como diz a Tua palavra, que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Rimante carrebas, riba, graças pela salvação das nossas almas. Deus, obrigada por nos escolher. Obrigada, Deus, pelo Teu cuidado. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Rimante carrebos, rimante carrebas, rimante reba. Ó Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Que o Senhor, ó Deus, venha perdoar as nossas iniquidades, porque nós somos falhos e pecadores. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Ó Deus, a Tua palavra diz que a Tua misericórdia se renova a cada manhã pelas nossas vidas. Mais um dia, ó Deus, mais uma noite nós clamamos. Tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Tenha compaixão de nós, ó Deus, apague as nossas transgressões e iniquidades. Deus, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, tudo aquilo, Deus, que não provém de Ti, tudo aquilo, Deus, que é contra a Tua palavra, perdoa-nos, ó Deus, lava-nos no sangue do Cordeiro, purifica as nossas vestes, remova, Deus, toda a semente do inferno, rimante carrebas. Arriba no poderoso nome de Jesus. Rima, Deus está a me mostrar livramento de morte. Rima, para o Teu filho que está doente, Deus está a fechar a sepultura. Riba, não haverá morte na tua casa, em nome de Jesus. Rimante carrebas, rimante rebas. Rimante carrebos. Riba, Deus, levanta-te nessa noite, Deus, e peleja, Deus, contra os nossos inimigos, peleja, Deus, contra os nossos adversários. Rimante carrebas, rimante reba. Riba, Deus, porque a Tua palavra diz: e pelejarão contra Ti, mas não prevalecerão contra Ti, porque eu sou contigo para te livrar. Rimante reba, Deus, livra-nos, ó Deus, nessa noite. Livra-nos, ó Pai, dos nossos inimigos e dos nossos adversários.
que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, comece a ser quebrada, comece, Deus, a ser destruída. Visita, Deus, os quatro cantos dessa terra. Seja na terra, na água, nos ares, em todos os lugares onde foram feitas obras de bruxaria, onde foram feitas obras de macumbaria, contra as nossas vidas, contra a nossa casa e a nossa família. Deus comece a quebrar, Deus comece a destruir, Deus comece a aniquilar pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Caia fogo do céu, e consuma. Deus de Elias, o Deus que fez cair fogo do céu, continua sendo o mesmo Deus. Pai, faça fogo cair do céu, sobre os nossos inimigos, sobre os nossos adversários e sobre todos os seus planos, sobre todos os seus projetos. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós não aceitamos o diabo definir aquilo que ele deseja sobre as nossas vidas. As nossas vidas pertencem a Jesus. A nossa casa pertence a Jesus. As nossas almas foram compradas pelo preço de sangue. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o exército do diabo, receba agora o fogo. Daqueles que têm se reunido nos montes, nas florestas, nas praias, nos rios, nos vales, nas encruzilhadas, no cemitério, nos altares, contra nós e a nossa casa. Nessa noite recebam o fogo santo, recebam o fogo do Espírito Santo e comecem a cair por terra. Todo o poder do inferno comece a ser quebrado, comece a ser destruído. Deus ordena uma guerra espiritual. Envia Deus o teu exército, envia Deus os teus anjos para pelejar pelas nossas vidas, para pelejar, Deus, pela nossa casa e pela nossa família. Deus, chega de fracasso, chega de derrota, chega do inimigo dominar e reinar. Chega, Deus, de enfermidades, miséria, fracasso, brigas, contendas, confusões, divórcio, vícios, prostituição, adultério, promiscuidade, bruxarias. Chega do jugo da família. Deus, comece a quebrar. Oh Deus, comece a destruir. Que o sangue de Jesus anule todo o sangue derramado no altar da bruxaria. Foi derramado sangue, mas esse sangue não tem poder algum. O sangue de Jesus paralisa e neutraliza todos os seus efeitos. O sangue de Jesus desfaz as obras do diabo.
O sangue de Jesus desfaz as obras de bruxaria. Rimante que repousa. Arriba toda morte nós cancelamos. Todo acidente nós cancelamos. Todo incidente. Arriba todo fracasso. Toda temporada de derrota. Rimante que repousa. Nós quebramos. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimante que repousa. Rimante que repousa. Poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Arriba para desfazer as obras do maligno. Oh Deus, não permita que os nossos inimigos zombem de nós, porque nós confiamos em Ti, porque nós acreditamos em Ti. Arriba, o Senhor é o nosso socorro, presente na angústia. Então levanta-te, ó Deus, para nos livrar. Arriba, para nos guardar, para nos proteger. Arriba da fúria dos nossos inimigos e adversários. Sela, Deus, a nossa vida com Teu sangue. Sela, Deus, a nossa casa e a nossa família. Rimande, esconda-nos debaixo da Tua sombra. Esconda-nos, ó Deus, debaixo das Tuas asas. Rimande, e dê o livramento, Pai. Arriba, cura, liberta, restaura, renova, transforma. Arriba, manifesta, Deus, o Teu poder de maneira poderosa. Arriba, e glorifica o Teu nome, no poderoso nome de Jesus. Pai, nós entregamos essa noite nas Tuas mãos e nós clamamos, sê conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, que não venha prosperar. Conceda-nos uma noite abençoada, que os Teus anjos acampem ao nosso redor e ao nosso derredor, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.